Minha diretoria, sorteio da Copa do Brasil, próxima fase, entrando os grandes, e evidentemente que se tem um time grande que teve aquele sorteiozinho pior, né? Aquele que falou, puta, eu não me dei bem hoje. Claro que foi o Botafogo, né? É óbvio. Tinha de gigante o Vasco no pote 2 e, portanto, a gente poderia ter um Vasco e alguém dos grandes. Mas o Vasco caiu com o Fortaleza, que é um grande time e tal, mas não tá, né? Não é um clássico. Ficou sendo o jogo mais equilibrado, provavelmente, aí. Dessa fase, mas são 16 jogos interessantes. O Atlético Mineiro também não teve muita sorte, pegou o Sport, que é um time bem chato, um time grande também, um time complicado, e os outros nem tanto. Evidentemente que nós temos algumas circunstâncias especiais e tal, nós vamos passar pelos jogos aqui, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Então vamos lá, Operário e Grêmio, Operário do Paraná contra o Grêmio, deixa eu dar uma olhada ali, porque eu tô assistindo o City e Real Madrid, tá? Não acho que seja nada... que o Grêmio deva se preocupar demais, o Grêmio tem a obrigação de passar, é muito mais time e tal, nenhum problema grandioso pro Grêmio. Bahia e Criciúma, jogo interessante, mas o Bahia hoje é muito mais time, eu acho que o Bahia passa sem grande dificuldade. Sampaio Corrêa e Fluminense, mesma coisa, Fluminense muito mais time, campeão da América, tranquilo, o Sampaio Corrêa em tese, né, essa Copa do Brasil. Não tem condições, Bragantino e Souza da Paraíba, Bragantino amplo favorito, Cuiabá e Goiás, esse jogo é legal, esse jogo é interessante, pode ter um certo equilíbrio aí, o Cuiabá tá num momento melhor até, pode ser um jogo interessante. Botafogo e Vitória, o Botafogo foi pegar um time que acabou de subir pra Série A e, né, ganhou o Campeonato Baiano, então não é o melhor momento para enfrentar o Vitória embalado, querendo se reerguer e tal, mas o Botafogo é melhor do que o Vitória, né? O Botafogo disputou o título até o final do ano passado, enquanto o Vitória estava subindo, então por obviedade o Botafogo é melhor do que o Vitória, mas... é o Vitória, do lado de lá tinha Vitória, Sport e Vasco dos mais fortes, e um deles, obviamente, tinha que cair no Botafogo, que é o time mais azarado dos grandes do Brasil. Fortaleza e Vasco, esse jogo aqui, difícil, cara, porque o Vasco é, obviamente, mais forte, mais poderoso, mas neste momento o Vasco continua sendo um time de altos e baixos, que a gente não conhece aonde ele pode parar, e ele pode perfeitamente parar no Fortaleza, que é um time que vem fazendo ótimas campanhas nos últimos anos, então... Esse jogo aqui é o mais complicado, o mais perigoso dessa fase da Copa do Brasil, com certeza Vasco e Fortaleza. O Flamengo pega o Amazonas, Flamengo sempre pouco cagado, né? O Amazonas. O São Paulo também não podemos reclamar muito da nossa sorte, porque vamos pegar o Águia de Marabá, com todo respeito ao Águia de Marabá. Obrigação, né, São Paulo? Pelo amor de Deus, né? Quem é o Águia de Marabá não tem condições. Palmeiras pega o Botafogo de São Paulo, interessante, Palmeiras amplamente favorito. Ipiranga do Rio Grande do Sul pega o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense super favorito. Inter e Juventude, clássico, pra ser bonzinho, né? Lá do Sul, Inter favorito, quem sabe aí uma vingança, né? Por que não? CRB e Ceará, jogo interessante também, o Ceará um pouco favorito. Um pouco não, bastante favorito, eu diria. América de Natal e Corinthians, jogo interessante. O América de Natal vem passando por uma transformação muito maneira, desde a compra, uma SAF, uma série de bons resultados, uma série de novidades acontecendo no clube. É um clube que provavelmente nos próximos anos vai ter um outro patamar, já caminha para isso. O Corinthians não tá bem, mas obviamente, mesmo com todos os poréns do mundo, o Corinthians é amplamente favorito. E se o América conseguir alguma coisa, vai ser um resultado surpreendente. Brusque de Santa Catarina e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense favorito, mas sem grandes estardalhaços. E por último, Atlético Mineiro e Sport. Esse também é um jogo bem legal. Então a gente tem aqui, dos 16 jogos da próxima fase da Copa do Brasil, a gente pode destacar que nós temos alguns jogos que valem muito a pena, tipo Botafogo e Vitória, Fortaleza e Vasco, Atlético Mineiro e Sport. Esses são os jogos que valem a pena, né? Que são jogos realmente que podem gerar algum tipo de surpresa ou de um embate técnico semelhante, alguma coisa do tipo. Não pela camisa, mas pelo momento dos clubes, etc. Então temos aqui alguns bons jogos. Não temos ainda a próxima fase, né? Não tem o confronto. Os times que decidem dentro de casa são Grêmio, Criciúma, Fluminense, Bragantino, Cuiabá, Vitória, Vasco, Amazonas, São Paulo, Botafogo de São Paulo, Atlético Paranaense, Juventude, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense e Sport. Então, se você for pegar aqui dos grandes, para falar do contrário, que a maioria acabou se dando bem, quem decide fora de casa é o Botafogo, claro, azarado, o Flamengo, que não deve nem precisar muito do jogo de volta, o Palmeiras, o Internacional contra o Juventude e o Galo contra o Sport. Os demais favoritos decidem o segundo jogo
dentro de casa. Eu não sou muito adepto da teoria, eu não tenho a convicção que muita gente tem que é muito melhor você decidir o jogo fora de casa, tá? Talvez pelo histórico do São Paulo, pela minha história como torcedor, eu não sei, mas eu tenho muito na minha cabeça que eu gosto muito de sair ganhando o confronto. Então, às vezes, eu acho que você jogar primeiro em casa e fazer 2-0, por exemplo, eu acho um resultado muito do caralho, porque você deixa o adversário numa situação que você sabe como ele vai ter que jogar contra você, não tem opção dele jogar no contra-ataque ou de outra maneira, você sabe, você força ele a jogar de uma maneira e você tem um posicionamento melhor para o segundo jogo. Então eu gosto mais de abrir o confronto em casa, mas eu sei que a maior parte das pessoas preferem decidir em casa, porque é uma vantagem, você sabendo quanto você tem que fazer e tal. Eu até entendo, acho que tem toda uma questão aí festiva quando as coisas dão certo, mas tem o outro porém, que é quando as coisas não dão certo, né? Quando passa ali 30, 40 minutos de jogo e as coisas não dão certo, jogar em casa não é bom, porque é a hora que a torcida começa a fazer aquele som, sabe aquele torcedor turista que todo jogo tem? Jogo grande, eles são enorme parte, e é aquele torcedor que nunca vai no jogo, então ele não sabe a hora que ele tem que apoiar, ele reage ao jogo, e aí o time começa a ter dificuldade, e é a hora que o torcedor que tá sempre no estádio começa, não, vamos apoiar, aí só que tem uma galera que tá lá de turistão, e os caras começam a vaiar, começam a reclamar, conturbar o jogo, enfim, o jogo de volta em casa, ele é muito bom, mas ele é muito perigoso. Então, eu não considero isso daqui uma definição de vantagem, tá? Eu acho que vantagem é você estar jogando em casa. Isso é uma vantagem. Mas no ida e volta, eu realmente nunca consegui cravar na minha cabeça, pra mim, assim, que eu prefiro o jogo de volta em casa. Eu acho que tem N circunstâncias que já foi melhor pra um lado, pro outro, eu não tenho certeza. Aliás, deixa nos comentários aqui o que você prefere. Você prefere que o jogo de volta seja... Não tô falando só da Copa do Brasil, tá? Falando de maneira geral. Num geral, você prefere decidir em casa ou você prefere abrir em casa o mata-mata? Qualquer jogo, tá? Qualquer campeonato. Se a gente for escolher especificamente um, você vai focar num adversário específico desse campeonato. Então, generaliza, tá? Libertadores, num geral, você prefere primeira em casa ou primeira fora? Eu prefiro a primeira em casa, eu acho, se eu tivesse que escolher. Mas é isso, gente. Vamos seguirmos com a Copa do Brasil, campeonato milionário, com mata-mata, do jeito que nós gostamos. O São Paulo, obviamente, vai garantir o bicampeonato seguido, é o normal. Mas caso aconteça uma zebra, pode ser que um desses outros times aí, razoavelmente favoritos também, tipo Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e tal, não podemos descartar o Grêmio jamais, né? O Grêmio e o Cruzeiro na Copa do Brasil não dá para descartar, o Cruzeiro já se descartou sozinho, o Grêmio a gente não pode descartar porque é um bicho na Copa do Brasil, o Grêmio, né? Então, evidentemente pode chegar, o Fluminense atual campeão da América e tal, uma Copa do Brasil bem equilibrada, bem interessante, agora entrando os grandes que estavam na Libertadores, etc, vai ficar ainda melhor.